Vocês estão vendo o slide direitinho? Tá todo mundo vendo? Então, aqui no nosso roteiro da aula, primeiro eu vou falar sobre a classificação de 1999, aí o tratamento das doenças periodontais, o farmacológico, mas também eu vou, quando não tem tratamento farmacológico de algumas delas, eu vou apenas citar qual é o tratamento por cima. Aí, na próxima aula, vai ter a diferença entre essas duas classificações, a de 99 e a de 2018. Esse daí é a varanda. Mano, essa daí... Desliga o microfone. E vou passar também alguns casos. Tayane, é seu microfone, Tayane, tá ligado? Eu não sei porque aquele fica ativado, não, porque o notebook tá bem longe de mim, esse bicho mexe sozinho, é as almas, viu? Cuidado no que fala aí, vem faz tempo que você tá falando aí. Negócio de rede. E tá tudo gravado, viu? Ei, mas voltando aqui, diferença entre a classificação de 99 e 2018, na próxima aula. E também vão ser passados alguns casos clínicos para vocês para tomada de decisão clínica. Vou passar as informações do problema do paciente e vocês vão me dizer como é que a gente faz para cuidar disso. O diagnóstico diferencial e o tratamento. Então, primeiro de tudo, uma breve introdução sobre a diferença entre o que seria uma gengiva saudável e uma gengiva inflamada, que pela imagem. Também das informações sobre a doença periodontal em si, porque existem as doenças periodontais, elas entram entre uma gama de diferentes doenças, todas elas focadas em problemas no periodonto. Então, você pode ter essa situação de você ter essa gengiva inflamada, apenas essa situação do lado aqui, em que visivelmente, clinicamente, você sabe que tem um problema, que o paciente tem um problema, você está vendo que ele tem uma inflamação na gengiva, o paciente fala para você que essa gengiva dele tem sangramento. Já tem outras situações em que a gengiva parece completamente saudável, mas o paciente tem uma doença periodontal. Ele tem perda óssea, se você for fazer, você só vai descobrir quando for fazer o exame mesmo do paciente, que você testa a mobilidade, que você coloca a sonda e vê a profundidade de sondagem para ver quando ele perdeu. Então tem essa diferença, você encontra essas duas situações em doenças periodontais. E uma gengiva que ela, mas assim, classicamente, uma gengiva que ela está no estado doente, você vai encontrar a cor avermelhada dela, você encontra muitas vezes o paciente, a condição bucal dele não é adequada, vai encontrar bastante placa, como você está vendo aqui, manchas brancas. Quando você faz o teste de sondagem, vocês viram no diagnóstico clínico que assistiu a aula, que tem que fazer esse exame de inspeção bucal. Você faz o exame periodontal já também nessa primeira etapa do exame clínico, e através dessa sonda, com essa sonda, você testa para ver o índice de sangramento do paciente, você vê se tem locais que sangram mais e tenta identificar a razão. Com a sonda, você faz um exame que é chamado PSR, que você coloca essa sonda e testa se algum dos elementos tem alguma profundidade de sondagem, se a sonda está entrando além do que deveria ir ali. Então, tudo isso, o exame periodontal e a doença periodontal é uma das primeiras coisas que você trata do paciente. Quando você vai fazer o plano de tratamento dele, ali a saúde periodontal é a prioridade, é a primeira coisa que você resolve, se ele não tiver nenhuma urgência. Então, por isso é tão importante, que é a partir dela que você, depois dela, que você consegue resolver os outros problemas. E a classificação das doenças, ela subdivide. Tem as doenças que são gengivais, aquelas doenças que são focadas só na gengiva, mas sem perda de seção óssea. E tem as doenças periodontais, aquelas doenças que focam na perda óssea do paciente. Então, a primeira das doenças gengivais, quais são as características da gengivite? Como vocês viram naquela foto, é vermelhidão e edema do tecido gengival. É um paciente que chega para você e que reclama de sangramento,
ele vai chegar muitas vezes a dizer que a gengiva dele sangra. Quando você perguntar, porque tem na ficha clínica também, ele vai dizer que essa gengiva sangra quando está escovando os dentes. E você pergunta se sangra quando escova, se sangra quando come, se sangra de forma espontânea, do nada começa a sangrar, que pode acontecer também, se for uma doença gengival que está no estado mais avançado. Ela tem mudança no contorno, na consistência. Vocês veem aqui o contorno dela. Oi. Toda gengiva que sangra, mesmo aparentemente estando saudável, rosadinha e tal, ela está doente? Se está sangrando, algum problema tem. Às vezes acontece da gengiva sangrar, não é nem tanto porque o paciente tem uma gengivite avançada, às vezes é um problema sistêmico do paciente. Pessoas que têm problemas de sangramento, elas têm uma tendência de a gengiva sangrar mais facilmente, mesmo que não tenham uma doença gengival tão avançada, entendeu? Mas se está sangrando, algum problema tem. Não vai sangrar do nada. Às vezes acontece de ser um sangramento local. Você sente um dente ao redor de um dente ali está sangrando. Às vezes é uma gengivite local ali. É algum problema naquele dente. Tem alguma interferência, tem alguma rugosidade, tem às vezes uma casquinha de pipoca ali dentro. Mas se sangrou, tem algum problema. Agora, no sangramento mais avançado, na gengiva que está, assim, aparentemente não tão ruim, pode ser que o problema seja um problema sistêmico. Aí é caso de investigar realmente para descobrir. Eu trabalhei por um tempo, na época da faculdade, num projeto de extensão que era focado no hemócio. Então, trabalhava com eu via muitos casos de pessoas que tinham esse problema, já vinham com um problema de sangramento, um problema de uma anemia, que tinha hemofilia. Então, eu vi muitos casos desse tipo de situação em que a gengiva do paciente ela não estava tão ruim para aquele nível de sangramento. É um paciente que você tem que ter mais cuidado. E às vezes tem gente que descobre que tem algum problema, que estava algum problema de sangramento por um problema gengival que tem. Então, algo na boca que repercute na boca acaba fazendo com que o paciente procure ajuda. É bom, né? Como a nossa profissão, mas também é um problema para o paciente, né? Então, mudança no contorno e na consistência, vocês conseguem ver por essas duas imagens claramente que a cor dela é uma cor normal da gengiva, é uma cor mais uma rosa clara, rosa bem claro. Tem um contorno bem demarcado entre os dentes. A consistência dela é lisa e brilhante em algumas partes, em outras é mais rugosa. Quando você tem uma gengiva que está inflamada, ela perde o contorno dela pela inflamação, a coloração muda completamente, ela fica de um avermelhado ao redor, fica bem brilhante. Então, quando o paciente abre a boca e fala para você, antes de você fazer a inspeção, às vezes você já consegue perceber que tem algum problema ali. Presença de placa ou cálculo. Nas doenças gengivais, no caso, é mais comum você ter um problema gengival que tenha como causa a presença de placa ou cálculo. É obrigatório? Não. Como eu disse, às vezes você pode ter um problema focal ali. Pode ser um problema naquele dente. Uma restauração que você fez, que ficou rugosa, que tem que fazer um polimento. Você ter quebrado algum pedacinho daquele dente ou restauração. Pode ter caído alguma coisa ali naquela cervical daquele dente que pode estar causando uma inflamação. Às vezes, como eu disse, pode ser um pedaço de casca de pipoca, às vezes pode ser pessoas que roem unha. Você pode encontrar pedaços de unha na cervical causando inflamação. Então, nem sempre é placa ou cálculo, realmente é fatores de interferência que podem ter ali causando essa inflamação naquele dente, em todos aqueles dentes, naquela gengiva. E, radiograficamente ou clinicamente, você não consegue detectar perda de seção. Essa é a diferença principal da doença periodontal da gengival.
A doença gengival, você não tem perda óssea. Você encontra aquela situação de inflamação, você encontra o sangramento, mas quando você faz o exame com a sonda de PSR, você não encontra profundidade, você não encontra bolsa. Então, a doença gengival não é uma doença, não é periodontite. Essa é a nossa classificação de 99. As doenças gengivais, elas se dividem por doenças gengivais associadas apenas à placa, é uma das divisões. E nesse caso, você pode encontrar duas situações. Uma delas é quando ela é associada à placa, mas sem fatores locais. Principalmente, você vai encontrar principalmente sangramento marginal. E o aumento dessa gengiva nem sempre está presente. Mas o paciente ele acusa sangramento marginal. E quando você faz o exame, você encontra o sangramento. Mas não é um sangramento tão proeminente. E não tem aquele aspecto que eu mostrei anteriormente daquele aumento gengival tão presente. Então, ela é uma doença que ela é associada à placa, mas ela não tem fator local que faz com que interfira nessa doença, com que faça com que ela piore. Quando tem fatores locais, você tem a característica clínica que é semelhante, você tem sangramento, mas você também tem um aumento. De certeza você vai ter esse aumento gengival. No caso, sem fatores, nem sempre você encontra. E exemplos de fatores locais, restaurações com excesso, anomalias dentárias, que vocês vão ver quinta-feira, na aula de quinta-feira, quais são essas anomalias. E aparelho ortodôntico. Aparelho ortodôntico é um fator local. Uma pessoa que usa aparelho que tem um gengivite, você caracteriza ela como gengivite associada à placa com fatores locais, que é o aparelho ortodôntico. O tratamento desse tipo de ambos, tanto com fatores locais como sem fatores locais, é a instrução de higiene oral, reavaliação e manutenção. No caso de sem fatores locais, afinal, tá? Tô seguindo para alguma coisa aqui. Então, associada apenas à placa sem fatores locais é a instrução de higiene oral e manutenção. Você vai instruir o paciente como fazer a escovação. Como não tem, não tem cálculo, tem só a placa, como manter aquela higiene oral. E você vai ao paciente que você vai reavaliar ele, para ver se ele vai melhorar a situação dele ou se vai piorar. Já se houver algum fator local, você tem que remover esse fator. É uma restauração em excesso, tem que refazer o contorno, fazer o acabamento e polimento dela. Aparelho ortodôntico, no caso, não tem como fazer a remoção antes de terminar o tratamento. Mas às vezes acontece quando vocês trabalharem em clínica, vocês vão ver, e ser enviado o paciente para você com aparelho para que você faça a limpeza dele. Pessoas que têm aparelho, elas têm que fazer essa limpeza de forma mais constante. Porque mesmo que ele escove bem, é um paciente que tem uma predisposição maior a ter o acúmulo de placa pela presença do aparelho ali. Então, nesse caso, a principal coisa que você tem que fazer é remover esse fator, então, fazer a instrução e reavaliar e fazer a manutenção desse paciente. Geralmente, removendo o fator, ele vai melhorar, ele não vai reverter a situação. E como, exceto pelo aparelho, que é mais em todos os dentes, que é mais, eu não diria sistêmico, mas que são realmente em todos os dentes, a maioria desses fatores são locais. Então, você encontra um caso de gengivite focado em um dente apenas, por exemplo. O segundo grande grupo das doenças gengivais induzidas por placa são aquelas que são modificadas por fatores sistêmicos. Então, você tem a gengivite, mas essa gengivite ou ela é causada, vamos dizer que ela é causada por um problema sistêmico do paciente, que faz com que ele tenha essa predisposição, mas também, na maioria das vezes, ela não causa, mas ele piora. Você teria uma causa mais branda, mas pela associação com o problema sistêmico que o paciente tem, ele acaba piorando a situação gengival dele e outras vezes acaba dando algumas características que não teria se ele não tivesse esse fator sistêmico. Um exemplo, para quem já viu, ou já frequenta posto de saúde, ou quem pretende, é uma coisa que você encontra bastante, porque faz parte do cirurgião dentista, ele atende
o grupo de grávidas, né, dentro do posto de saúde. E na gravidez, o sistema endócrino, pela resposta hormonal da mulher nessa situação, ele faz com que haja muitas consequências na saúde bucal da paciente. Uma delas é esse granuloma piogênico, que é uma resposta inflamatória, modificada pelos hormônios da paciente. E é comum demais de acontecer, desse crescimento gengival. É um crescimento que é localizado, você encontra como se fosse um tumorzinho realmente na boca da paciente. Ela às vezes já chega e fala para você. E é uma paciente que ela desenvolve facilmente a doença gengival durante esse período. E esse tumorzinho, assim, o tratamento dele, do granuloma piogênico, é a remoção. Você remove e faz o controle adequado da placa. Você remove ainda quando a paciente está grávida? Às vezes, sim. É bem pequeno a cirurgia, apenas uma anestesia local ali, mas também depende da etapa dessa gravidez. Vocês vão ver, muita gente eu tinha mesmo essa dúvida na graduação dos quais procedimentos que eu devo fazer no paciente que está grávida e quais são as épocas. Você evita fazer esse tipo de qualquer procedimento no primeiro trimestre, porque é aquele estágio em que está ocorrendo o desenvolvimento da criança, e é um estágio muito delicado, que muitas coisas que acontecem com a mãe podem repercutir no desenvolvimento dessa criança. Então, esse tipo de cirurgia, ela acaba sendo melhor, mais apropriada você fazer no segundo trimestre, onde passou esse estágio mais Professora? perigoso. Pode falar. Bom dia, tenho uma dúvida. O granuloma piogênico, ele tem algum potencial maligno? Tem não. Não. Ele é benigno. É tranquilo, né? É tranquilo. Realmente não tem esses... eu comparo ele, não tem os furúnculos que às vezes aparecem na nossa pele? Então eu comparo ele a isso. É algo que é incômodo, ele não dói, ele só dói se nessa situação que está em cima do dente, que ela mastiga em cima dele, aí vai doer. Mas ele não tem potencial maligno, não. Mas é incômodo, né? Então você foca na remoção dele. De nada. Então você foca na remoção dele no segundo trimestre. E principalmente em relação a esse primeiro, tem esse problema do desenvolvimento da criança. E no terceiro, porque é muito desconfortável para a mulher grávida ela deitar na cadeira com aquela barriga. É difícil você encontrar uma posição que ela consiga ficar por muito tempo ali. Tem desconforto, tem baixa na pressão. Então, esses procedimentos a gente deixa mais apropriado para o segundo trimestre, ou se puder, adia para depois. Mas, se for fazer, faça no segundo trimestre da gravidez. Você remove, faz a instrução, instrui ela a como fazer a higiene adequada. No caso de mulheres grávidas que têm enjoo matinal, que ela não deve escovar os dentes logo após ter o vômito, porque vai destruir esmalte dentário. Vocês vão ver também quinta-feira que tem um tipo de anomalia dentária, de fator ambiental, que é causado justamente por esse, que é muito comum em mulher grávida, que é causado justamente por esse enjoo dela. Então faça as instruções. E no caso do granuloma, você remove. E às vezes acontece de você remover e voltar ainda na gravidez, porque tem caso endócrino, você cuida. Depois que passa também esse estágio, aí não retorna mais não. Outro que também é associado ao sistema endócrino é a diabetes. Pacientes que têm diabetes, eles têm um aumento de risco a ter a doença gengival e a progressão é mais rápida e mais severa também. Então, são as duas coisas. Tanto ele aumenta o risco, como também é uma que progride de forma mais rápida. Algumas dessas, como a infecção aguda, ela está associada com os níveis de glicose. Se o paciente tiver a diabetes não controlada, ele tem uma chance maior de ter essa inflamação de forma mais severa. Às vezes acontece de você encontrar granulócitos poliformonucleados na gengiva do paciente. Às vezes acontece de encontrar algum tumorzinho desse também aparece com o paciente que tem diabetes.
E é uma patologia vascular, né? O problema principal desse paciente é que essa área está altamente vascularizada e com uma incidência maior de ter infecções ali. Então, o tratamento desse paciente, o que é? Ele tem que reduzir o nível sanguíneo de glicose dele, ele tem que controlar a diabetes para essa gengivite ser controlada. Mas você faz a expressão de higiene oral dele, você faz a manutenção desse paciente, mas enquanto ele não controlar a diabetes, você não vai ter um controle dessa doença. É um paciente que você vai encaminhar para ele fazer esse controle, aí você vai conseguir cuidar dele de forma adequada. Então, essas foram associadas ao sistema endócrino. Associada a displasias sanguíneas, você tem a leucemia. Você vê essa situação ao lado. Tem um risco tanto de aumento como também de progressão, como na diabetes. Também é relacionada com infecções agudas. Isso aqui veio errado, esse slide, tem que ajeitar. Mas também é relacionado, tem um aumento de risco de progressão. E você encontra essa situação aqui dele. Tem alguma coisa a fazer em relação a isso? Do paciente que está sob terapia antineoplásica, é um paciente que muitas vezes você não consegue fazer, você não pode, não é recomendado você fazer procedimentos nele. Geralmente esses pacientes eles têm que passar por uma bateria de exames, inclusive exames odontológicos antes de começar o tratamento. Porque depois que começa o tratamento, tem um risco muito grande de você fazer algum procedimento, alguns dos procedimentos, enquanto ele está passando pela terapia, que é um paciente que ele fica mais frágil. Ele tem um risco maior de desenvolver infecções ósseas, se você for fazer algum procedimento. Então, um paciente que vai ser atendido em área hospitalar. Então, a situação dessa, ela, às vezes, geralmente, ela reverte após a terapia, e se for necessário fazer algum procedimento nesse paciente, tem que ser em âmbito hospitalar, para fazer a remoção dessas áreas de crescimento. Outro que é bastante comum é pacientes que têm HIV. Como tem a depressão da resposta imunológica, ele vai alterar os sintomas que você vai encontrar. Pode falar. Nessa foto do slide anterior, do paciente com leucemia, faz a remoção, no caso, se der tudo certo, faz a remoção dessa gengiva, né, doente. Se for extremamente necessário, porque às vezes acontece dela essa gengiva reverter. Aí depois faz um enxerto de gengiva, como é que funciona? Não, no caso aqui você não faz enxerto, porque aqui a gengiva dele ela tá acima do que deveria. Não, ele não vai perder gengiva, entendeu? Porque aqui é uma gengiva em excesso. Então não. Professora, isso tá necrosado ou parece coágulo sanguíneo, não sei. É coágulo sanguíneo. É pelo problema da leucemia, que é coágulo. Então, isso aqui é uma área que sangra, você vai tocar e vai estar sangrando já. É outro risco de fazer esse tipo de procedimento nele também. É um paciente que é muito complicado. Hemofílico, hemorragia na certa, né? Poderia repetir, qual a conduta nesse caso aí? Tratar em ambiente hospitalar? Em tratar em ambiente hospitalar, ver se tem a real necessidade de fazer essa remoção, porque enquanto ele estiver fazendo o tratamento, o risco é muito grande de você fazer qualquer procedimento nesse paciente. Qualquer um procedimento. Tanto no caso dele, ele está com o sistema imunológico baixo, já pela leucemia e pela terapia, o risco de sangramento dele é maior, porque a leucemia, ela causa discrasias sanguíneas. O risco de infecção é tremendo. Então, o paciente desse, você tem que ver a opção de fazer o tratamento quando ele resolver a situação sistêmica dele. E apenas se for extremamente necessário, estiver incomodando você fazer essa remoção, tem que ser em ambiente hospitalar e com o aval, com o médico lá com você, para conseguir conter qualquer complicação que venha a ter. Não é um paciente que vocês vão encontrar na clínica odontológica, entendeu? Não é um paciente que vocês vão encontrar, não. Aqui é quem for fazer odontologia hospitalar, realmente.
Vocês vão ver também, quinta-feira eu vou falar de algumas coisas de complicações de terapia antineoplásica, e vocês vão ver o quanto é complicado, quanto você tem que ter cuidado com pacientes que estão fazendo tratamento, eles nem sempre vão chegar para você, porque a menor preocupação deles é um problema odontológico. E a maioria deles realmente resolve, por ordem médica, tem que resolver qualquer problema que ele tenha na saúde bucal antes de começar o tratamento. Daí vai a importância tremenda da odontologia hospitalar, porque qualquer problema que ele tenha, qualquer infecção que tenha na boca durante o tratamento, ele pode piorar a situação e pode levar até o paciente a óbito. Então, o paciente que antes de começar o tratamento, ele tem que resolver qualquer problema. Essa situação dele aqui, ele não tem, às vezes não é problema não é um problema, perdão. Às vezes não é um problema, nada do paciente assim, ele tem uma higiene que até mais ou menos adequada, realmente sistêmico, ele não tinha o que fazer. Mas em outras situações, o paciente tem que ter um cuidado muito grande para não ter nenhum problema bucal, porque o risco dele é maior, né? Realmente é o risco de vir a óbito. Mas esse não é um paciente que vocês vão encontrar na clínica, não. Agora, esse sim. Em caso de pacientes que têm a infecção por HIV, como ele tem essa depressão da resposta imune, você vai ver uma potência maior nos sintomas clínicos e a resposta do tratamento dele vai ser pior. É um paciente que ele não vai responder facilmente ao tratamento. E tem certas condições periodontais que você vai encontrar facilmente no paciente que tem HIV. Inclusive, algumas delas, quando você vê que o paciente que parece que é saudável e tem alguma dessas doenças, é um paciente que você pode já desconfiar que ele possa ter essa infecção também. Agum, apum, que vocês vão ver adiante, que são duas condições que são extremamente dolorosas, que é um paciente que você vai acompanhar por muito tempo, que ela tem uma terapia medicamentosa que é bem pesada, são tipos de exemplos de doenças gengivais e periodontais que você encontra em paciente que tem HIV. E candidíase também, que é chamado, que eles chamam de sapinho, é um que você também encontra. E no caso da modificada para tratamento sistêmico, o que você tem que fazer é orientar, promover a saúde sistêmica do paciente, reavaliar e manter. Não tem que fazer. Enquanto não resolver o problema sistêmico, vai ter um risco maior de ter uma doença gengival e dessa doença gengival ser mais severa. Então, tem que promover a saúde sistêmica do paciente. Tá com diabetes compensado, vai ter controle. Professora? Oi. Hoje eu estou atrapalhando muito, né? Fazendo muita pergunta. Pode falar. E aí, como é que faz? A gente está desconfiando que o paciente lá com a IST, a gente solicita o exame? Isso é uma situação tão delicada, porque assim, você sabe que durante o exame clínico, você pergunta e ele fala lá para você, ele tem na parte da ficha para falar sobre isso. Sim. Mas aí, às vezes, o paciente não sabe. Tem as situações que o paciente não sabe. E tem umas que ele sabe e não fala. Uhum. Tem aquele estigma, né? Então, ele mente para você sobre isso. Se você tiver atendendo ele num posto de saúde, você tem como saber. Você tem como saber facilmente, porque ele está lá na ficha dele médica. Então, é um paciente que você pergunta, né? Não é certeza. Ele tem Guim-Pum, ele tem HIV, não. Tem outras condições. Qualquer condição que tenha um baixo do sistema imunológico pode causar isso. Então, por ele ter Guim-Pum, você não pode pedir o exame, entendeu? Porque porque tem outras doenças que são associadas a isso. Mas é um paciente que você já vai ter mais cuidado com ele. Entendi. Ter mais cuidado durante o atendimento. E se você conseguir chegar a ver outros sintomas nele, você pode indicar para ele, procurar um médico, fazer um exame. Você não vai dizer diretamente que é um exame de HIV, né? Você pede para ele procurar um médico, fazer um exame e ver o que pode estar causando essa baixa do sistema imunológico. Mas você chegar e pedir o exame pode complicar para você. Entendi.
Mas sempre tenham cuidado, independente do paciente, vocês sempre tenham cuidado para fazer o atendimento, por você e por ele, né? Sim. Quando é que eu peço um exame? Quando eu peço? Vamos lá. Você está fazendo um atendimento do paciente. Isso qualquer paciente, qualquer um, bem que esteja saudável, assim, aparentemente. Você está fazendo um exame desse paciente, fazendo o tratamento, ocorre um acidente, você se corta com um instrumental que teve contato com o sangue do paciente e você é contaminado pelo sangue dele. O protocolo é vocês dois fazendo toda a bateria de exames, os dois, ele e você. Tem que ir os dois fazer. O paciente não quer, o paciente ele se recusa a fazer esse exame com você, ele não quer fazer. Então você tem que tomar coquetel. Você tem que tomar. Mesmo que ele não tenha ido fazer esse exame com você, por prevenção. Então, nessa situação em que há um acidente, é quando você pode exigir esse exame do paciente. Então, muito cuidado na clínica. Acontece muito de ter esses acidentes, principalmente não está começando e ter algum acidente perfuro-cortante entre você e o paciente. Então, tem esse protocolo de vocês irem imediatamente fazer esse exame. Eu falei em relação à hiperplasia e tecido em excesso. Num caso desse, você não precisa fazer enxerto, porque esse tecido é tecido adicional. Então, você remove ele para o paciente chegar à condição bucal adequada. Você não precisa repor esse tecido, porque já é um extra. E esse tipo de situação é o terceiro tipo, que são doenças gengivais modificadas por medicamento. Então, são hiperplasias que são influenciadas por alguns tipos de medicamentos que o paciente usa. Nefidipina, ciclosporina, fenitoína, medicação, que são medicações ou para problemas cardíacos, para pacientes que têm epilepsia. Então, são as medicações que causam esse tipo de hiperplasia. E o que você pode fazer em relação a isso? Você tem que remover o tecido em excesso. Muitas vezes, se o paciente continuar usando a mesma droga, você remove o tecido, ele vai retornar depois de algum tempo de novo para você, para remover de novo. Você pode entrar em contato com o médico para ver se ele pode trocar essa droga por outra, essa medicação. Mas caso não possam, é uma medicação que só dá certo essa medicação para o paciente, aí não tem o que fazer, né? Vai ter que continuar, ele vai continuar retornando para você até o fim do tratamento dele para fazer essa remoção de tecido, de vez em quando. Mas tem que ver com o médico a possibilidade de trocar por outro tipo de droga. E é bem mais comum isso do que... A primeira vez que eu vi, eu achei que não era, mas é um paciente que ele chega realmente, é muito comum para você chegar com esse tipo de hiperplasia causada por algum tipo dessas drogas. Anotem ainda que vocês vão ter esse slide, mas fiquem atentos a essas 3 medicações que vocês vão encontrar bastante essa situação. Ô, professora, bom Isso é dia. antibiótico? Não, se eu não me engano, fenitoína Antidepressivo? para epilepsia. Às vezes eu confundo essas 3. Aham. Tá, tudo bem. Ciclosporina é para doença cardíaca. Ô, professora, Fale. bom dia. A senhora sabe dizer quando esse negócio do portal vai voltar ao normal? Porque eu não estou conseguindo assistir as últimas aulas. Eu perdi algumas. Pronto, a aula passada de vocês, eu baixei o vídeo na hora que terminou, para caso o vídeo sumisse. Então, a aula passada eu consigo converter esse vídeo e colocar de volta. Agora, a primeira aula ela sumiu, realmente. Eu pretendo gravar ela e colocar para vocês. Eu não tive tempo de fazer isso ainda, porque eu tô com 2 disciplinas essa semana. Mas, próxima semana eu consigo gravar a primeira aula para vocês e coloco disponível. E a aula da semana passada, eu baixei o vídeo. Eu só preciso converter e eu coloco de volta no sistema. Eu não sei se é só para mim ou para as outras pessoas, que as outras matérias também tá com o mesmo problema, entendeu? É o sistema que está engolindo os vídeos mesmo. Pronto.
A fenitoína realmente ela é para crises convulsivas, paciente que tem epilepsia. A ciclosporina ela é para suprimir reação imunológica, geralmente paciente que teve transplante. Paciente que teve transplante, ele toma ciclosporina para poder não haver rejeição daquele órgão que ele trocou. E nifedipina é que é para problemas cardíacos. Então, são 3 drogas que, como você vê, é muito difícil de ocorrer a troca. Porque o paciente ele não pode ficar sem nenhuma delas. Então, a probabilidade dele retornar para você para poder fazer a remoção desse tecido é muito grande. E tem outras situações que tem essa hiperplasia sem ter a droga, é bastante comum em pacientes com síndrome de Down. Síndrome de Down também você vai encontrar esse tipo de hiperplasia, principalmente essa segunda. É outro paciente que, para fazer o tratamento dele, geralmente você tem que ver a sedação do paciente, e vai ser em ambiente hospitalar para fazer, mas você tem que fazer a remoção. E vai retornar depois. Professora, é causado pela síndrome de Down ou por alguma medicação que o paciente toma? Pode ser causada pela medicação dele e também, em alguns casos, eu encontrei alguns trabalhos que eles acreditam que não seja por medicação, que seja realmente a síndrome de Down causa esse tipo de crescimento. Então, não é um consenso ainda se alguma medicação que eles tomam causa isso ou se realmente é a síndrome que causa isso também. Porque foi encontrado algumas situações que são medicações completamente diferentes e ainda assim você tem o mesmo problema, entendeu? Então, é algo que não está ainda de certeza se é causado pela medicação ou se é causado pela síndrome. Mas essas 3 medicações, nifedipina para problema cardíaco, ciclosporina para suprimir o sistema imunológico e fenitoína para crises anticonvulsivas, são 3 que são bastante comuns. Então, vocês fiquem atentos a elas, que em alguns casos clínicos vocês podem encontrar de ter essa droga e perguntar qual pode ser a causa, qual pode ser o tipo de problema que você está vendo aí. E a hiperplasia influenciada por drogas. Apenas remoção cirúrgica? Apenas remoção cirúrgica e acompanhamento. Aqui. Às vezes, se for como esse terceiro caso, que é bem pequeno, às vezes não precisa remover, às vezes reverte, se tiver um ajuste da medicação, ela acaba revertendo, mas na situação em que está, desse primeiro e segundo, é só a remoção mesmo. Então, você faz a instrução de higiene oral, a gengivectomia, que é a cirurgia de remoção desse tecido, se necessário, só tecido, é só tecido que remove. Não toque nada, não toque osso, nada, só tecido. Você vê a possibilidade de ajustar a medicação, o médico às vezes deve trocar por outro, por um análogo, e é um paciente que você reavalia e você mantém, faz a manutenção. Faz a manutenção porque se não trocar, você sabe que ele vai voltar, né? Ele volta e você tem que fazer de novo. Se continuar com a mesma... Ai, Jesus. Continuar com a mesma medicação. Tem também, ainda nas partes das gengivas, das doenças gengivais induzidas por placa, que são modificadas por desnutrição. Deficiência de vitamina C, você tem a gengivite escorbútica, é uma gengivite que ela apresenta úlceras na gengiva do paciente, ela é muito parecida com o que vocês vão ver com a GAN. Ela tem uma gengiva que é dolorosa, é muito dolorosa para o paciente, e desenvolve bolsas rapidamente. Então, é um paciente que ele tem um risco muito grande de ter essa gengivite rapidamente evoluir para uma doença periodontal e ele perder esse dente esfoliado. E é causado pela deficiência dessa vitamina. Me tire uma dúvida rapidinho. As infecções periodontais, elas podem evoluir a tal ponto de atingir o seio maxilar e posteriormente meninge, laringe, etc. Ou não? Toda infecção bucal, abscesso, tem esse risco. Se for superior, se for dente superior, tem risco. No caso de gengivite, não. Doença gengival, ela pode evoluir para uma doença periodontal, que pode evoluir para abscesso periodontal. Entendeu? Assim, a gengivite em si não, mas a progressão dela pode causar esse problema. E ainda tem outra coisa que vocês vão ver, que tem uma associação muito grande de doença periodontal com doença endodôntica.
Tem um tipo de lesão que é chamada de lesão endopério, que às vezes o paciente começa com uma lesão periodontal que evolui para uma doença endodôntica, que evolui para abscesso endodôntico, que se for na região superior, a infecção pode ir para o seio cavernoso e pode causar um problema pior para o paciente, né? Então, sempre tenho em mente o pior. Sempre tenho em mente. E se for na região inferior, ele pode causar angina de Ludwig, que pode levar o paciente a óbito rapidamente. É pesado, é meio arriscado, né? Você fala isso para o paciente... Mas tenha em mente que pode... que é só um deles. Assim, é meio difícil até para a gente e para o paciente acreditar que uma gengiva que sangra pode evoluir para um estágio que leve à morte, né? É difícil, mas pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. Porque toda doença tem um estágio inicial, né? Mas essa doença, se você não cuidar, se não tem ali, ela pode evoluir. Pode evoluir e causar um estado mais grave. Mas essa situação que eu falei, se ela tiver causar algum envolvimento endodôntico, se essa gengiva, que é no começo da gengivite, causar algum tipo de abscesso, que pode acontecer, ela tem esse risco. Tanto superior como inferior de levar o paciente a óbito. Então, tenham isso em mente. E aqui é um exemplo de uma gengivite do paciente que tem deficiência de vitamina C, escorbuto. Mas é raro deficiência de vitamina C hoje em dia? Não é. Infelizmente, não é. Você encontra bastante em criança também. Tem problemas alimentares. E o que você faz aqui? Encaminhamento ao médico para resolver a deficiência nutricional dele, para conseguir resolver o problema gengival. Tem que ser um tratamento rápido, porque, como eu tinha falado, ele pode evoluir rapidamente para uma doença periodontal e ele perder esses dentes envolvidos. Então, você faz a extração de higiene oral, você encaminha o paciente para fazer a reposição nutricional, pede os exames, você pede os exames dele para fazer os que você desconfia da situação dessa. Então, você pede os exames de vitamina C, para o nível de vitamina C, de vitamina D do paciente, e você encaminha ele para fazer essa reposição. E você vai reavaliar para ver. Depois da reposição, vocês veem que o problema ele se resolve. Ele se resolve com a reposição. Aí aqui nós já vamos entrar na parte de medicação, porque essa é uma que, fiquem bem atentos, que essa é uma que tem um protocolo terapêutico bem definido e tem que ter muito cuidado. Essa é uma situação de gengivite ulcerativa necrosante, ou GAN. Geralmente ela está envolvida com pacientes que têm problemas imunológicos, a imunidade dele está baixíssima. Nessa situação aqui, não tem de GAN, não tem perda óssea. Essa é a imagem de um artigo que é de GAN, mas quando eu olho, às vezes eu tenho a impressão que está tendo perda óssea nesses dentes aqui, mas realmente essa parte aqui que vocês veem achatada é porque a gengiva dele ulcera. Ele perde essas papilas, ele perde as papilas. É uma das características dele. Então, aqui é tecido necrótico, essa parte escurecida. Vocês encontram bastante abscessos aqui, tecido necrótico. A infecção está aqui em alta. Se é um paciente, se você pedir um exame, vocês vão ver que ele está com um problema de infecção grave. É um paciente que ele está sentindo dor, ele não vai conseguir escovar, ele não está conseguindo dormir. Quando ele abre a boca, você sente o odor fétido, porque é um tecido necrosoral na boca dele. E está bem relacionado com um problema sistêmico mesmo. Você tem essa característica de destruição necrótica, ulceração da gengiva, ela ulcera, cada necrose ele perde e formam as crateras. É extremamente doloroso ao toque, o paciente tem halitose, tem bactérias específicas que vocês vão ver em periodontia mesmo, que você vai encontrar nesse tipo de paciente, ali naquela situação dele. E fatores, pode ter fatores que baixam realmente o sistema imunológico do paciente. Estresse, fumo, higiene bucal deficiente é um fator agravante, ele é agravante, muitas vezes ele não é causal, mas ele agrava.
E pacientes imunossuprimidos, paciente que tem HIV, paciente que ele está tomando, por exemplo, aquela ciclosporina, está tomando alguma medicação imunossupressora, paciente que tem doença autoimune, que toma esse tipo de medicação, paciente que fez uma cirurgia de transplante também, ele é um paciente que tem um risco de ter HAGAN. Então, esses são alguns exemplos de fatores que podem ou agravar ou causar a gengivite ulcerativa necrosante. Ela E pode pacientes psiquiátricos que tomam uma série de medicamentos, antidepressivos, etc. Há casos comuns? É porque, assim, em caso de pacientes psiquiátricos, eles não é comum de ele tomar imunossupressor. Porque o que causa é imunossupressor, realmente, é abaixo do sistema imunológico. Ah, sim. Imunossupressor. Ele pode evoluir para PUM, quando não tratada, que vocês vão ver mais adiante, porque aí a situação da periodonte ulcerativa necrosante, apesar de ter o tratamento ser parecido, é uma que ele já está com área de sequestro ósseo, já está com área que ele perdeu osso ali naquela região. O diagnóstico diferencial é de gengiva e estomatite herpética, que vocês vão ver. Às vezes, quando o paciente chega para você assim de cara, as duas parecem muito. Apesar de que a GUM é causada por bactéria e a gengiva estomatite herpética por vírus. É virótica. Gengiva estomatite herpética, vocês vão ver, mas é só adiantando que ela é causada pelo vírus da herpes, né? E geralmente a primeira infecção que você tem com a herpes, ela se desenvolve em gengiva estomatite herpética, então é muito comum em criança. Porque por volta de 99% por aí das pessoas, elas têm o vírus da herpes. Nem todos têm os sintomas, mas a maioria de vocês carrega, porque é algo que você pega ainda na infância. Quando você bebe no bebedouro da escola, quando você troca copa com um colega, você acaba carregando esse vírus. E às vezes, quando você está com o sistema imunológico baixo, quando você é criança, ele se manifesta através da gengiva estomatite herpética. Mas voltando ao tratamento da GAN, a primeira coisa que você faz com o paciente, você tem que ter em mente que esse paciente está sentindo muita dor. Então, qualquer tratamento que você for fazer nele, você tem que fazer um tratamento cuidadoso. Você tem que ter cuidado como fala com o paciente também e você só ir até onde o paciente aguentar quando você estiver fazendo esse tratamento na primeira sessão. E vão ser várias sessões. Você não consegue resolver tudo numa sessão só. Então, a primeira sessão, depois de fazer o exame inicial dele, de fazer esse diagnóstico, de ver que é realmente a GAN, você tem que fazer a anestesia infiltrativa. Num livro de vocês, esse protocolo foi o protocolo do livro, com algumas observações que eu coloquei também, mas vocês encontram esse protocolo no livro. Então, você faz preferencialmente com articaína, essa anestesia infiltrativa, associada à epinefrina, e realmente você faz ali ao redor do problema, você não faz um bloqueio, não tem como fazer um bloqueio porque o problema é em toda a boca dele, então são anestesias infiltrativas. Vocês vão remover esses indutos e tecidos necróticos, vão pegar pelota de algodão, passar na água oxigenada, ou na cloroxidina, ou no soro fisiológico, e cuidadosamente vocês vão começar a remover esse tecido necrótico. Vai passando ali, mesmo com o paciente anestesiado, ele pode ainda acusar de sentir dor quando você estiver fazendo isso. Então, porque é muito difícil a anestesia infiltrativa, ela é muito difícil de ela pegar muito bem ali pelo nível de infecção local. Então, você remove... Oi? Uma anestesia por bloqueio não seria ideal, não? Porque já solucionava o problema. O problema da anestesia com bloqueio aí, nessa situação do paciente, você teria que fazer o bloqueio de toda a boca dele. Aí não é indicado de você fazer esse tipo de coisa, entendeu? Porque não é um problema generalizado. Então, acaba que a anestesia, a infiltrativa, ela é melhor para você resolver esse problema. Mas aí vai causar mais desconforto para o paciente, não? Quando você faz uma anestesia infiltrativa, você pode fazer a infiltrativa por quadrantes, não é isso? Se você fazer essa infiltrativa, você consegue remover esse problema sem tanto desconforto ao paciente. O problema do bloqueio é porque não é
recomendado que você faça um bloqueio total da boca do paciente, assim, não... Tanto pelo nível de anestésico que você vai ter que usar ali para fazer esse bloqueio, porque é filtrativo, você precisa de um número pequeno para poder causar para você mexer ali, né? E também por ser apenas algo que você não vai mexer em área óssea. Você está mexendo apenas em tecido. Então, são 2 motivos de não ser recomendado você fazer um bloqueio aí. Um, porque você teria que bloquear toda a boca do paciente, é uma coisa que você não faz. E outra, porque você não está mexendo em área óssea ali. Então, apesar de ser um desconforto maior quando você está aplicando anestesia, porque é infiltrativa, a longo prazo é uma decisão melhor você fazer ela infiltrativa. E o uso daquele gásinho, que eu esqueci o nome. Do óxido nitroso. Isso, seria mais ideal nesse caso também, né? Você poderia. Agora, a relação do óxido nitroso é que é mais indicado para pacientes que eles não, por alguma razão, eles não podem fazer anestesia, paciente especial, em criança, às vezes, eles é recomendado você fazer isso. Mas é uma opção de você usar óxido nitroso para fazer isso também. Só que, geralmente, é a anestesia infiltrativa mesmo. Ok. Então, você remove esses indutos com pelotas de algodão em água oxigenada, ou soro, e você vai irrigando. Vai removendo e vai irrigando, removendo esse tecido necrótico. Você faz uma raspagem bem suave, tenta fazer essa raspagem já. Subgengival, é difícil você conseguir fazer a sub nesse paciente. É um procedimento bem rápido também, isso aqui. Parece que não é, mas é um procedimento que é bem rápido de se fazer, resolve rápido. Então, ele sente aquele desconforto, mas é um procedimento que é bem rápido de se fazer. Então, você faz a raspagem supra e sub, você vai irrigando abundantemente, tem que sempre ficar irrigando, e remover os coágulos e detritos da necrose ali, da área. Então, essa é a primeira sessão. A primeira sessão é você remover esse tecido necrótico e irrigar. E tentar fazer uma raspagem ali, e removendo o cálculo daquela região ali que houver, e limpando subgengivalmente. Você só vai até onde o paciente aguenta. O paciente, você não vai até passar do limite do paciente, que a situação dele já está, o paciente já está em dor, já veio com dor para você, então tenha cuidado nisso. Instrução de higiene oral, você instrui ele como fazer essa limpeza, como escovar, porque ele está com dificuldade de fazer a escovação. Importantíssimo, você vai prescrever bochecho para ele, até ele vir para você. Então, geralmente, o bochecho que você prescreve é de clorexidina 0,12%. Vocês vão ver que muitas doenças periodontais, ele é prescrita a clorexidina. 15 ml, para ele bochechar 15 ml 2 vezes ao dia, 12 em 12 horas. E você instrui ele a não escovar os dentes, demorar pelo menos meia hora depois de fazer o bochecho para escovar os dentes. Você não pode escovar imediatamente depois. De ele não prolongar, além do necessário, o uso da clorexidina, porque a clorexidina é uma medicação. Ela não é um bochecho que você deve usar no seu dia a dia. Ela é realmente uma medicação. E, como medicação, ela tem efeitos colaterais. Alguns pacientes podem indicar de ter ardência bucal. É uma medicação, um bochecho que ele mancha o dente, ele causa manchas no dente também. Então, você fala para ele não, ele tem que usar só aquele período que você está passando, não passar além disso, de usar a clorexidina. Mas, um professor me disse uma vez que eu disse que eu estava fazendo tratamento com clorexidina. Aí ele perguntou como que eu usava. Aí eu disse que eu escovava os dentes e depois eu bocejava com a clorexidina. Aí ele falou que não adiantava, porque não adianta. A pasta dental não deixa a clorexidina agir. Eu não entendi direito. Não é recomendado você escovar e imediatamente fazer o bochecho, nem fazer o bochecho e depois escovar, porque bloqueia o efeito da clorexidina. Assim, em explicação simples, ele bloqueia o efeito da clorexidina. Mas por que bloqueia? Você sabe explicar? Pelo próprio componente que tem da clorexidina, ele ocorre esse bloqueio.
Então, não é recomendado você fazer isso. O que você pode fazer? Nesse caso desse paciente, do paciente que tem gengivite, às vezes o problema de você prescrever a clorexidina é porque ele não pode escovar. Então, nesse caso, tudo bem, ele faz o bochecho, mas ele não escova. E se ele for escovar, você instrui ele fazer a meia hora depois. Mas esse bloqueio ele ocorre pelos componentes da clorexidina e componente da pasta que fazem com que eles não batem, entendeu? E ocorre esse bloqueio. Você pode também prescrever água oxigenada. Água oxigenada 3%, você dilui, pede para ele diminuir na água morna de 1 para 1 e fazer o bochecho com água oxigenada. Quando ele não pode usar, por alguma razão, a clorexidina, ou também porque periogade, a clorexidina, ele é caro. Tem alguns pacientes que você pode prescrever, isso que é algo caseiro, né? Água oxigenada 3%, dilui em água morna de 1 para 1, faz o bochecho também. Também 2 vezes ao dia. Para alívio da dor do paciente. Professora? Oi. Só uma informação. Tem como voltar lá na imagem da GUM? Sim. Tá vendo? Pronto. Nessa imagem, a necrose, ela não fica mais escura, não? Ou só numa etapa posterior? No caso, ele já perdeu o tecido, mas essas áreas escuras são áreas de necrose e ele já perdeu as papilas. A necrose das papilas é algo que é mais inicial. Mas há tecido necrosado aqui, tecido solto, e as papilas ele já perdeu. Você consegue ver que está reto aqui? Que você geralmente não tem uma área mais triangular entre os dentes? Aqui está reto. Então a papila já necrosou aqui. Certo. Eu ia perguntar um outro negócio, mas eu não estou lembrado do que era. Pode continuar, professor. Obrigado. Qualquer coisa eu volto, se você quiser perguntar. Para alívio de dor, eu estou seguindo aqui o protocolo de alívio de dor do livro de vocês, porque é o que vocês têm que... É o que vai ser usado em avaliação e tudo mais. Só que tem uma coisa em relação ao livro, que eles passam de pirona de 500 miligramas de 4 em 4. Geralmente, é prescrito mais de 6 em 6. Então, vocês têm isso em mente. Você pode prescrever de 4 em 4, mas às vezes é mais recomendado do paciente usar de 6 em 6 horas a dipirona. Então, apesar de várias vezes vocês vão ver de 4 em 4, vocês tenham isso em mente. Eu estou seguindo um livro, mas às vezes a dipirona é mais recomendado ser usada de 6 em 6. Pode ser usado de 4 em 4? Pode. Mas, assim, eu ia dizer, o mais recomendado é de 6 em 6. Então, dipirona de 500 miligramas, com intervalos de 4 horas por 24 horas. Ou você pode prescrever também ibuprofeno, que ele já tem uma característica também anti-inflamatória, de 200 miligramas, ou paracetamol 750 de 6 em 6 horas. Vocês têm essas 3 opções, geralmente. Eu posso passar nimesulida para esse paciente. Nimesulida já é aquela coisa, ela é mais forte, mas ela causa mais problema. Então, às vezes, é melhor você passar ibuprofeno, que além do ibuprofeno tem 2 qualidades. Tem a qualidade anti-inflamatória e a qualidade analgésica. Então, às vezes, nessa situação, como o paciente está em dor, para alívio de dor, é mais recomendado você passar ibuprofeno do que passar uma nimesulida. Mas o medicamento de primeira escolha é a dipirona mesmo. Caso o paciente tenha alguma alergia, você pensa em ibuprofeno ou paracetamol. Ou se ele preferir tomar paracetamol, acontece às vezes também. E ele retorna ou de 24 ou 48 horas. Ele não pode demorar muito, não. Tem que retornar logo para continuar. Tem esse período apenas para ir aliviando os sintomas. Quando ele retorna, eu não tinha colocado aqui, mas quando ele retorna, você prossegue com o tratamento, faz a raspagem dele, agora que ele está em uma dor tá mais... para ter um alívio maior da dor, você consegue fazer essa raspagem supra e sub, e você vai mantendo. E com a raspagem e com o uso dos antibióticos, tratamento antibiótico sistêmico, vocês vão ver que ele reverte a situação. Essa papila às vezes não retorna, mas às vezes ela não vai retornar,
mais você para a progressão da doença. Então, eu não coloquei aqui, mas na próxima aula eu vou trazer para comparar o estado inicial e final de algum paciente que tem GUM, para vocês verem quando ele retorna, quando a doença para de progredir, como é que fica a situação. Porque eu pensei que tinha colocado, eu não coloquei. Então, tratamento antibiótico sistêmico. Vai depender da resposta, se ele tiver uma resposta mínima à terapia mecânica, mesmo com você fazendo essa terapia de raspagem supra e sub, ele não continua com um problema infeccioso. Se ele tem, paciente tem algum problema sistêmico associado, que é muito comum, como vocês viram, ele tem alguma doença sistêmica, e se o paciente ele tem um estado que denota que a infecção está se tornando sistêmica, ele continua em dor, ele diz que tem febre e mal-estar geral. Você, quando faz exame de palpação, você vê que ele tem uma linfadenite ali. Então, esse paciente é o paciente que você vai prescrever o uso de antibiótico para ele. E qual antibiótico eu prescrevo? Pelas próprias características das bactérias presentes ali na doença, o antibiótico de escolha é o metronidazol, para esse tipo de situação. Então, você pode usar o metronidazol de 250 ou de 400 miligramas, 250 a cada 8 horas, de 3 a 5 dias, e 400 miligramas a cada 12 horas. Você pode escolher pelo paciente em si, às vezes o paciente ele não pode tomar de 8 a 8 horas, então você prescreve de 400 miligramas, ele toma apenas 2 vezes ao dia, no máximo em 5 dias. Às vezes você prescreve na primeira sessão, ele não volta em 2 dias, você já pode ver se houve uma melhora ali, se tem a possibilidade de interromper o uso, mas geralmente você deixa manter em 5 dias. A clorexidina, aqui na primeira sessão você prescreve para ele fazer o bochecho. O analgésico é a dipirona ou paracetamol ou ibuprofeno, que eu botei ali naquela parte. Também tem a oportunidade de você usar ibuprofeno. Na segunda sessão, você faz a avaliação da condição bucal. Você repete a raspagem, se necessário, quase sempre porque essa primeira sessão você fez só uma inicial pela dor do paciente, então essa segunda sessão ele já volta com esse alívio de dor. Você repete essa raspagem, faz uma raspagem mais profunda, faz a subgengival, ele volta de novo na terceira sessão, aí nesse caso você pode colocar mais tempo entre uma sessão e outra. Você faz a raspagem de novo, reavalia e você mantém esse paciente. Mantém para ver se esse problema vai regredir. E depois da terceira sessão, dessa manutenção, você pode pedir para ele vir mensalmente, para você ir vendo a progressão. Mas geralmente a gente pede 15 dias, para em 15 dias é essa etapa em que a gengiva ocorre esse reparo do tecido gengival. Então você pede para ele voltar de 15 dias. E depois mensalmente. E acompanha. Se ele tem um problema de doença sistêmica, você acompanha. Que pode ser algo que pode retornar. Doenças gengivais não induzidas por placa, outra categoria, você tem as doenças gengivais de origem viral, que foi o que eu tinha falado da gengiva estomatite herpética. Então, a infecção pelo vírus HF1, HSV1, ela tem a característica sistêmica, que o paciente que ele tem febre, irritabilidade, principalmente em criança, perda de apetite, mal-estar, ele sente dor ali, ele não consegue comer, ele não consegue beber água que dói, não consegue escovar os dentes. Clinicamente, você encontra vesículas que elas se rompem e formam úlceras. Por terem essas úlceras, é que às vezes as pessoas podem confundir com AGUM, que a AGUM também não tem as úlceras. Mas nesse caso, quando você perguntar ao paciente, ele vai dizer que formaram-se bolhas primeiro. E enquanto o AGUM é mais focado nessas áreas de papila, e que não formou bolha, foi imediatamente a úlcera, a gengiva estomatite herpética é algo que é mais generalizado. Você encontra em palato, gengiva, língua. Você encontra ela em palato, em gengiva e língua do paciente. É altamente contagioso. Às vezes o paciente, principalmente quando é criança, ele passa
e coloca ele passa a unha e coloca na boca. Só um instante, gente. Certo. Ah, pronto. Bom dia. Eu estou dando aula aqui, certo? Desculpe, gente. Então, é uma que a formação, ele tem essa formação mais finalizada, você encontra em lugares diversos, é altamente contagioso. Então, vocês vão encontrar que o paciente, às vezes, passou a mão, os dedos na boca, ali naquela área de vesícula que tá com um patógeno ativo, e ele vai ter também a lesão nos dedos. Então, tem essa diferença entre H1 e A1, você, pela localização, pela história de progressão da doença que o paciente vai lhe passar. E ela é recorrente. Pode acontecer de ele ter uma vez e retornar. Às vezes não retorna na mesma intensidade. Realmente, a primeira infecção é uma infecção mais severa. E se você não fizer nada, ele vai regredir sozinho, com uma infecção de herpes. Só que você tem que, esse paciente, se ele não fizer nada nesse período, ele vai sofrer bastante. Ele não vai conseguir se alimentar, ele vai ter febre, ele não vai conseguir beber água, vai ficar prostrado. Então, você faz a interferência. E o tratamento principal que vocês vão encontrar, eu estava olhando ontem uma revisão sistemática sobre isso, porque tem, em relação à gengivite estomate herpética, vocês vão ver que tem não existe uma concessão entre todos os profissionais de como fazer esse tratamento de forma adequada. Varia muito, justamente por ser algo que vai regredir por si só. Mas seu papel como profissional é aliviar os sintomas, para aliviar a dor desse paciente e prevenir que essa infecção uma infecção secundária. Então, você passa antisséptico bucal, você passa a clorexidina também para esse paciente, fazer o bochecho de 12 horas, tanto para aliviar os sintomas das úlceras que criam, como também para prevenir que ele se espalhe. Você vai passar esse paciente hidratação, repouso e alimentação adequada, alimentos líquidos, porque ele não consegue mastigar ali. Você vai focar no bem-estar do paciente, porque é um paciente que está sentindo dor, que ele tá em desconforto. Se você for... Aí, essa parte da prescrição dos antivirais é alguns que vocês vão encontrar algumas controvérsias, que nem todo profissional ele vai passar o antiviral. Mas, essa revisão sistemática que eu encontrei, é algo que realmente é colocado que ele dá uma melhora. Ele dá uma melhora naquela situação, mais rápido do que seria se deixasse por si só, e previne que passe para outras áreas também. Então, normalmente, você passa o aciclovir em comprimido. Esse aciclovir no caso de adultos, é 200 miligramas, 4 vezes ao dia, 4 ou 5, por 5 dias. 4 ou 5 vocês vão encontrar que algumas vezes vai passar de 4 vezes e alguns passam de 5 vezes ao dia, para ele tomar esse comprimido. Eu vi na bula uma vez e é um comprimido a cada 6 horas, então deve ser 4 vezes mesmo. E você... Dependendo do caso, né? Tem uma coisa sobre o aciclovir. Por isso que eu botei 4 vezes ao dia, porque na bula tem realmente esse período. Vocês vão ver que o aciclovir tem uma característica de você poder duplicar a dose e diminuir a quantidade de tomadas. Então, você pode passar aciclovir 400 miligramas e o paciente tomar 2 vezes ao dia, em determinadas situações. Paciente que ele é imunocomprometido, que ele precisa de um ataque mais rápido, você pode pedir para ele tomar 2 comprimidos apenas 2 vezes ao dia, né? No caso, você passa de 400 miligramas, ele toma 2 vezes. Pode ocorrer essa situação. Não é todo medicamento que você pode fazer isso, mas a aciclovir, na própria bula, você encontra que ele pode haver situações em que você pode duplicar a dose. Em crianças, você faz o cálculo por 15 miligramas por quilo do paciente,
E não pode passar de 200 miligramas por dia para criança. Não pode passar. Então, no caso de criança, você não tem duplicada dose, não. É que 15 miligramas por dia, você faz o cálculo. E eu encontrei em criança por 7 dias. Pode ser por 5? Pode, mas eu encontrei mais literatura que faz esse tratamento em criança em 7 dias, que é justamente o período também de 7 dias, que é o período que esse problema por só iria se resolver. Pomada, eu passo. Então, pomada. É receita especial controlada? Não, antiviral não. Tá. Vocês vão ver na parte de receituário que não é, dos tipos de receita, mas não é. É uma medicação até comum que você passa. Pomada eu passo. Passo ou não passo? Eu vi tanta coisa em relação a passar pomada, só que o problema da pomada, em uma das vezes que eu não vou colocar aqui, a pomada tem isso de aliviar os sintomas às vezes, locais, mas não imagina você passar um dedo ali com a pomada numa vesícula que está inativa. Você imagina o que pode acontecer, né? No caso de tomate diabético, vai espalhar. Então, se resolve com o comprimido, não tem por que passar a pomada. Mas vocês vão encontrar algumas vezes artigos que, em alguns casos, eles passam a pomada também. Aí tudo bem, vai para o profissional passar ou não. Mas eu teria esse cuidado, e se for passar uma pomada, e essa pomada, ela é de 50 miligramas, é um medicamento dermatológico de 50 miligramas, um creme, 3 vezes ao dia, passar na região ali das vesículas, principalmente nos lábios, e você instruir o paciente a passar, lavar imediatamente as mãos, não tocar em nada depois de passar, para poder não espalhar para outras áreas. Pode passar, pode, mas tenha isso em mente. Você passa bochecho de clorexidina para aliviar essa dor das úlceras, para evitar que espalhe esse problema, e você passa um analgésico. Porque ele não tá, é um paciente que está sentindo dor, então você passa analgésico também. Geralmente o analgésico de primeira escolha é o dipirona. Vocês considerem também de segunda escolha, como na outra situação, o paracetamol também. Aí para adultos, dipirona 500 miligramas, como diz o livro, de 4 em 4 horas, ou 6 em 6, como eu tinha falado. E para criança, a dipirona é 4 miligramas por ml. Tá errado aqui, tem que digitar 4 miligramas por ml, é uma solução. É 0,1 gotas por quilo, você faz esse cálculo da criança, de 6 em 6 horas. Então, criança de dipirona em gota. Paracetamol, 500 miligramas também, 1 gota por quilo. Também pode ser passado para a criança. Mas a primeira escolha é dipirona. Eu vou passar para vocês esse slide, e eu tenho esses protocolos num documento em PDF. E hoje eu vou passar para PDF, aí eu passo direitinho as outras opções nesse documento para vocês. Vocês até guardam e aí vocês consultam depois. Porque isso aqui não tem no livro. Viu? A ciclovir não tem, nem tem candidíase. Doenças gengivais de origem fúngica. De origem fúngica, vocês vão encontrar a candidíase. Essa aula termina de que hora, gente? Sabem dizer? 11h30. Ah, não dá tempo. Vai pelo menos ir até a parte periodontite. A doença gengival de origem fúngica que vocês encontram mais comum é a candidíase, infecção por Candida albicans. Vocês vão encontrar placas, tem 2 situações, vocês podem encontrar placas esbranquiçadas na gengiva, língua, membrana mucosa, que quando você passa a gaze, ela remove facilmente e deixa para trás um eritema, uma área sangrante. Então, é um tipo de placa que tem várias, vocês vão ver em diagnóstico que tem vários problemas bucais que são a placa branca. Tem vários diferentes. Então, um dos diagnósticos, forma de fazer o diagnóstico diferencial para saber se é a cândida, é porque quando você passa a gaze, ela remove. E fica o eritema atrás, sangrante. Vocês podem encontrar também a cândida como o eritema linear gengival, que são pápulas brancas no palato do paciente, manchas brancas no palato do paciente. E o eritema linear gengival é uma característica que afeta bastante pacientes que têm HIV.
Então, se vocês veem, às vezes, eu tinha falado em relação a você ter desconfiança porque você pegou um paciente um HIV positivo, que ele tenha, por exemplo, a GAN e tenha também ele tem um eritema linear gengival no palato, é um sinal que possivelmente há uma grande chance de ele ter. E o tratamento da cândida? Você passa a solução de nistatina. Deixa eu anotar uma coisa aqui sobre a nistatina. Pronto. Em relação a como você fazer que você tem que explicar ao paciente. Você não vai passar só a receita de nistatina, não vai explicar ao paciente como ele vai utilizar essa solução. A nistatina é uma suspensão. Você vai receitar ela dessa forma, por unidades. Então, é uma suspensão de 1.000 por unidade, 3 vezes a 5 vezes ao dia, por 14 dias. É de uso tópico, mas vocês veem que tem uma característica dela, que eu vou explicar daqui a pouco, que ela também, o paciente, às vezes, ele pode deglutir a suspensão de nistatina. Ele não cospe, ele pode deglutir, porque às vezes acontece de ter essas lesões e se estenderem até lá atrás no palato mole. Então, a deglutição, ela vai ajudar que ele vai ter o antifúngico sistemicamente também. E vai passar por essa área de palato mole. Em crianças, é de 500 mil, no lugar de 1.000. Mas é a mesma quantidade de vezes também. Como é que você pede para o paciente usar essa nistatina? Vocês vão ver como prescreve essa nistatina bem direitinho na parte de receituário dele. Que você tem que colocar que é um frasco de 50 ml, você tem que colocar a unidade por ml dela direitinho, e você tem que escrever no receituário como ele deve usar. Não só explicar, mas escrever também, porque é bem particular. Então, você pede para ele bochechar 5 ml da solução, de 3 a 5 vezes ao dia. Você pode colocar em um meio tempo, pedir para ele bochechar de 4 vezes. Ele tem que bochechar, reter na boca, deixar por 1 minuto na boca, sem engolir, parado ali a suspensão, para ele agir naquelas lesões, e depois você pede para deglutir. Não tem problema em deglutir. Ele deglute que ele vai ter aquele antifúngico sistemicamente também. E quando sumir, porque vai sumir nesse período de 14 dias, você pede para ainda assim ele manter por mais 48 horas. Sumiu, mas ele mantém por mais 48 horas, por mais 2 dias, o uso. Porque se ele parar ali, mesmo quando some clinicamente, pode ser que retorne, né? E você também pode fazer o tratamento sistêmico. Quando você, nem sempre é recomendado, nem sempre passa, mas você pode também passar o fluconazol, 200 miligramas, via oral uma vez ao dia, de 7 a 14 dias. Você pode passar de nistatina ou o fluconazol. E alguns profissionais, eles passam os dois. Eles passam a nistatina e passam o fluconazol também. Mas a nistatina em si, geralmente ela resolve. Até pela essa parte da deglutição dela, ela vai resolver. Vocês fiquem atentos à nistatina também, porque ela é bastante passada em paciente que tem problema por infecção na prótese, que a candida é bem comum em pacientes que usam prótese com problemas de higiene, que ele não higieniza de forma adequada. Então, é algo que vocês sempre vão estar vendo em várias áreas da especialização durante o curso, o uso da nistatina. Professora. Oi. Prótese mal confeccionada também, em resina autopolimerizável, causa vários danos, viu? A mucosa gengival. Causa até pela rugosidade dela, né? Como ela fica mais rugosa também, ela causa um tipo de irritação ali. E ela é um fator de retenção. Não é? Se é um fator de retenção, então há um risco maior de causar uma infecção fúngica ali, pela retenção da prótese. Então, você vai encontrar bastante paciente que tem uma prótese com retenção que tem uma infecção por cândida. Ainda nas doenças gengivais não induzidas por placa, tudo isso é só doença gengivante, não entrou ainda na parte de doenças periodontais, da periodontite, né?
Tem aquelas de origem genética. Síndrome de Down aqui, ó, como origem genética, ou que não é associada à medicação que ele usa, mas realmente pela síndrome em si. Vocês lembram aquela situação da hiperplasia causada por medicação? Vocês encontram a mesma hiperplasia, a mesma situação clinicamente, mas não é induzida por medicação, é induzida por origem genética. Paciente que tem fibromatose gengival hereditária, ele vai ter aquele crescimento gengival. Geralmente é uma herança, na fibromatose, é uma herança autossômica dominante. Então, se o parente tem, a criança vai ter também o mesmo problema. E é aquela mesma situação, clinicamente, é um aumento gengival que pode cobrir o dente totalmente. Pode retardar a erupção dentária em crianças, porque é um tecido que ele é mais denso, ele não, quando você toca, não é amolecido, ele é duro. Então, em criança ali, ele vai retardar a erupção dos dentes, tanto dos tecidos, como também a erupção dos ferronetes, como perder o tecido. Tem que fazer a remoção, claro, né? Ele pode apresentar como achado isolado, associado a outras síndromes, como, por exemplo, síndrome de Down. Mesmo sem uma medicação, eu falei que mesmo sem uma medicação específica, você pode encontrar em síndrome de Down também esse crescimento, é a fibromatose. Só que você não chama de hiperplasia causada por medicação. Você chama fibromatose gengival hereditária. E são simétricos. Você não vai encontrar essa fibromatose em um dente isolado, você vai encontrar ela realmente em toda a boca do paciente. Tratamento. Remover o tecido crescido. Fazer a excisão cirúrgica. Agora. Porém, é um paciente que vai ter recorrência. Recorrência comum. A mesma situação da hiperplasia. Só que é pior, porque nesse caso da hiperplasia, às vezes pode acontecer de você poder ajeitar a dose regular a dose da medicação e até trocar por outra. Mas esse caso é um paciente que é dele. É uma doença genética. Então, ele vai retornar para você. Pacientes por síndrome de Down, por exemplo, que tem esse tipo de fibromatose, como eu falei, para fazer a cirurgia dele, sempre é o problema, porque é uma cirurgia a nível hospitalar. Tem sedação por óxido nitroso. E óxido nitroso, geralmente, você faz a nível hospitalar. Doenças gengivais não induzidas por placa. Então, nas não induzidas por placa, você vai encontrar, geralmente, ela através de manifestação de condição sistêmica. Doenças autoimunes, pênfigo, líquen plano e lúpus, elas são muito associadas a úlceras. São doenças que têm uma característica bucal bem específica e que, às vezes, o paciente nem sabe que tem a condição sistêmica até ele encontrar ir ao cirurgião dentista e ele ver aquela condição bucal. Então, é um tipo de situação que vocês têm que ficar atentos, porque pode ser que o diagnóstico possa começar a ser feito a partir de você, a partir do cirurgião dentista, principalmente em pênfigo, porque a primeira lesão que aparece em pênfigo é a lesão bucal. Então, fiquem atentos a isso. Líquen plano é uma daquelas doenças que eu falei que que tem também se caracteriza por placa branca. Só que é uma placa branca que não some. Você passa a gás, ela não vai sumir, ela vai ficar ali. E são associados a bolhas, úlceras. Ela não fica só na gengiva, mas também, geralmente, mucosa jugal, língua também, você vai encontrar. Isso é bastante doloroso. Principalmente essa primeira situação, é bastante dolorosa. São úlceras bem delimitadas ao redor da gengiva, nesse caso aqui. Que é uma lesão de pênfigo. Que é pênfigo também. Esse terceiro aqui é encontrado em paciente de lúpus, que tem lúpus. O que passar na situação? O recomendado que eu encontrei é elixir de dexametasona, que é um imunossupressor que auxilia a diminuir a progressão dessas lesões, mas o tratamento mesmo esse é o tratamento sistêmico dele, né? No caso, ele vai ser encaminhado para o médico que vai fazer esse tratamento sistêmico dele, mas
O que você pode fazer como cirurgião dentista é passar essa dexametasona elixir, pedir para ele bochechar 15 ml 2 vezes ao dia por 10 dias. Vai diminuir a severidade das lesões. Prednisona de 20 miligramas, 2 vezes ao dia, você pode passar, mas é aquela coisa, tem que ver o tratamento sistêmico do paciente. Muitos desses pacientes, essa é uma medicação que o médico já vai passar para ele. Ô, professora, Sim. e os medicamentos paliativos para diminuir a dor, você passou também? Pode o quê? Os medicamentos para dor. E com certeza o paciente está sentindo dor, não é? Você pode passar, não tinha colocado, você pode passar a dipirona para ele, pode passar. A dexametasona, porque a dexametasona, ela também é considerado é utilizado bastante como anti-inflamatório para pacientes que não podem usar os anti-inflamatórios convencionais. Então, às vezes, só a dexametasona, ela age como anti-inflamatório e analgésico também. Às vezes, só o elixir diminui a dor, né? Mas você pode passar dipirona para ele. A prednisona eu coloquei aqui, mas é aquela coisa que eu falei, às vezes o paciente está em tratamento sistêmico, ele já toma se ele já toma um imunossupressor, você não vai passar prednisona, né? Ele já está tomando. Você vai encaminhar para ele ajustar a dose, se ele já faz o tratamento. Se não, você vai tentar diminuir sintomas através da elixir, da dexametasona e tentar aliviar a dor do paciente. As doenças periodontais, a gente vai conseguir passar, pelo menos chegar, acho que até a PUM. No caso de periodontite crônica, uma das coisas que eu vi, eu tenho num livro de vocês, é que tem primeiro eu vou passar as características dela. Ela pode ter através de presença de irritantes locais, compatíveis com a severidade da doença. O que isso quer dizer? Que é uma periodontite que você vai olhar para a boca do paciente e você vai ver que a causa pode ser por cálculo. Você vai ver uma quantidade enorme de cálculo naquele paciente, você vai encontrar algum irritante local, algum tipo de coroa mal adaptada que vai causar, que é compatível com aquele nível de severidade da doença. Porque vocês vão ver que tem outro tipo de periodontite que o paciente parece completamente saudável, não tem nada na boca dele que possa causar algum tipo de retenção, mas ele está com uma periodontite severa. É um outro tipo de periodontite. Na crônica, não. Ela é compatível com o nível, por exemplo, de cálculo do paciente, com a higiene do paciente. Ela é a doença periodontal destrutiva mais comum em adultos. É a doença periodontal que vocês vão mais encontrar na clínica. Vai chegar bastante. Às vezes, tem determinadas regiões que você encontra mais doença periodontal do que você encontra paciente com cárie. Pode acontecer em jovens e pode acontecer em adultos, mas em jovens, geralmente, é o outro tipo de doença periodontal que você encontra. Por quê? Porque em pacientes adultos é mais incomum? Porque é uma doença progressiva. Então, ela precisa do quê? Ela precisa de tempo para causar destruição. Então, é uma doença que, ela sendo crônica, não é como você encontrar, por exemplo, em criança. Porque, como é crônica, é uma doença que vai por um bom tempo, ela vai progredindo. Mas pode acontecer de afetar as dentições, mas geralmente é muito raro acontecer de você ter uma situação de doença crônica em criança, periodontal. E normalmente ela tem taxa de progressão leve a moderada. No caso de período de progressão rápida, é raro você encontrar doenças crônicas, mas pode ter também, de ter uma progressão rápida. A leve moderada é justamente por essa doença que ela vai se progredindo com o tempo. Professora, Oi. a periodontite é causada exclusivamente pelo acúmulo de placa bacteriana? Não, como eu disse, pode ter outros tipos de fatores de retenção. A periodontite crônica, né? A gente está falando da crônica. Pode ter outro tipo de fator de retenção. Por exemplo, o paciente que tem coroas, várias coroas mal adaptadas, ela pode vir a causar uma perda óssea ali na região. Então, ela geralmente mais comum é associado com tártaro. Placa, tártaro, no caso, tártaro, que é o
o biofilme, né, que não chama nem mais de placa. O biofilme é o biofilme que foi calcificado ali. É o mais comum você encontrar. Mas pode ter de você encontrar outro tipo de fator de retenção que não seja o cálculo em periodontite crônica. Ok. Mas, particularmente, eu acho bem raro. Geralmente é associado com cálculo mesmo. Olha essa situação aqui. Vocês encontram o cálculo. Vocês estão vendo que a coroa do dente parece maior do que geralmente é? Que aqui já tem achatado a área cervical. Aqui é perda óssea. Perda severa óssea aqui. Esse paciente, alguns dentes dele pode apresentar já mobilidade. Viu? Então, aqui é fazer, primeiro de tudo, você tem que remover o fator causal, tem que remover o cálculo, fazer a raspagem do paciente, para conseguir impedir e parar a progressão da doença. Então, na fase supra, você remove os fatores de retenção, no caso o cálculo, instrução de higiene oral, e na segunda você faz a raspagem subgengival e alisamento. Essa área abaixo aqui da gengiva, ela tem cálculo também, você vai ter que fazer a raspagem subgengival para remover. Mas você começa, tem uma sequência, você começa primeiro pela supra, depois você faz a sub. Faz o alisamento subgengival ali com as curetas. Reavalia algum procedimento complementar que você precise fazer dele, procedimento complementar, você pode fazer alguma cirurgia estética, né, nesse paciente. Você pode ver quais são os dentes que tiveram mobilidade, dentes que não podem ser salvos ali, você tem que ver quais deles serão condenados. Às vezes acontece de você poder fazer uma contenção ali em alguns desses dentes. São procedimentos complementares. E você contém. O que significa essa fase supra, essa sigla ORRO, remoção de FRP? ORRO é orientação de higiene bucal, oral. Ah, tá. E remoção de fatores retentivos, de placa. No caso, sim. tem placa aqui, mas realmente é uma mania minha, mas eu sempre chamo de placa, biofilme. Sim. Professora, nesses quadros, a cárie, ela normalmente está associada, ela pode, ou é menos frequente? Então, isso é algo interessante, que bom que você perguntou. Pode ter que os pacientes também tenham cárie. Mas o que a gente encontra bastante, às vezes a gente encontra o paciente que tem a doença periodontal nesse estado e não tem nenhuma cárie na boca. Nenhuma. Por quê? Um dos fatores que pode levar o paciente a ter uma facilidade de ter cálculo, às vezes o paciente tem uma higiene até mais ou menos adequada, mas ele tem cálculo, é a qualidade da saliva dele. O paciente que tem uma saliva mais mucosa, ele tem uma facilidade maior de vir a ter tártaro, mas, consequentemente, ele tem uma proteção maior contra a cárie. Não se ganha em tudo, né? Mas você acontece bastante de você ter um paciente que ele tem esse estado periodontal avançado, mas ele não tem nenhum cárie na boca, quando é associado à qualidade da saliva do paciente. Acontece também de ele ter doença periodontal e ter cárie, mas nessa situação de que é associado não só a higiene oral, mas também a qualidade da saliva dele, é um paciente que você raramente vai encontrar uma cárie nele, ou vai encontrar cárie, mas cáries, processo carioso simples. E sempre, quando vocês vão começar um tratamento no paciente, a primeira coisa que você resolve é a saúde periodontal dele. Se ele não tiver nenhuma urgência, se ele não tiver nenhum abscesso, nenhuma situação de dor, paciente que, assim, não sistêmico, como você vai resolver primeiro a parte periodontal dele. É o primeiro passo de todo o tratamento odontológico. E você mantém, acompanha. Às vezes o paciente nesse estado, com a perda óssea, o dente fica aí ainda. A mobilidade cessa e ele fica. Por isso, às vezes você vai encontrar um paciente que ele tem uma perda óssea severa, mas que está controlado. É um paciente que já passou por terapia periodontal. Ele tem ali a higiene bucal, tem a perda óssea, mas o dente não apresenta mais mobilidade. É o paciente que está com uma doença periodontal controlada. Você pode acontecer de encontrar essa situação. O tratamento de antibiótico, isso foi algo que eu vi num livro, que está num livro de indicação para vocês, por isso que eu coloquei, mas
Não é, geralmente não é necessário. Doença crônica não é necessário. Ele não tem um fator sistêmico ali que precisa do uso do antibiótico. Ele não tem nenhum problema sistêmico, nem febre, nem nada que indique o uso de antibiótico. Então, é algo que você vai encontrar que não é passado antibiótico para paciente que tem doença periodontal crônica sem nenhuma agravo sistêmico. Eu não li, isso é a informação do livro, é que não tem um padrão, você não encontra um padrão complementar, então não tem esse padrão farmacológico indicado para a doença de periodontal crônica. Não é recomendado o uso indiscriminado de forma alguma de antibiótico no paciente nessa condição, mas em alguns artigos você encontra esse regime antibiótico empregado, que foi empregado em pacientes. Então, eu coloquei aqui por isso. Tem no livro de vocês esse regime. Mas realmente ele não é recomendado. Em que situação você pode acabar tendo que usar um antibiótico para tratar uma doença periodontal crônica? Um paciente que ele tem uma condição sistêmica, que o sistema imunológico dele é baixo, muito baixo, que você tem que fazer um tratamento mais invasivo. Você vai fazer uma raspagem subgingival nesse paciente, e esse paciente tem um risco de uma progressão de infecção, de ter uma endocardite bacteriana, porque a subgingival, ela é invasiva, ela ocorre sangramento quando você está fazendo a raspagem, muitas vezes. Então, nessa situação, o paciente que tem um risco de endocardite bacteriana, você pode fazer uma profilaxia antibiótica dele, antes de fazer o procedimento. Mas é muito, muito difícil de você ter essa necessidade de fazer, de usar antibiótico para tratar uma periodonte crônica. Basta aí a informação. Professora, FRP é o que mesmo? Aonde? FRP na parte do tratamento. Remoção de fator de placa. Remoção de fator retentivo. Por exemplo, a raspagem supragingival. A remoção do cálculo, né? Certo. A periodonte agressiva, essa é a última que a gente vai dar na aula de hoje. A periodonte agressiva, ela é aquela situação que eu falei do paciente que aparentemente ele está muito saudável, ele não tem placa, ele não tem biofilme, não tem cálculo, higiene é excelente, é um paciente jovem. Aí você vai fazer o exame clínico dele, você troca num dente com mobilidade, vários dentes dele com mobilidade. Você faz pede o exame radiológico dele, faz a panorâmica, você vê perda óssea em vários sítios, ou generalizada em vários dentes dele. É chamada de periodonte agressiva. Ela não é encontrada uma causa para ela. Assim, não tem uma causa um consenso em relação à causa da doença periodontal agressiva, periodonte agressiva. Acontece, e pronto. Na maioria das vezes, então, ela está associada à presença dessa bactéria, que eu nunca consigo falar o nome. Mas está aí o nome, eu nunca consigo falar o nome dessa bactéria. Isso desde a graduação, eu não consigo. Ela é associada a essa bactéria, vamos chamar de AA, como geralmente chama, e na maioria dos casos, o paciente ele tem esse aspecto de saúde periodontal saudável, e quando você faz o exame radiológico dele, você vai encontrar, principalmente em sítios determinados, geralmente em molar, primeiro molar, os molares dele são mais comumente afetados, quando são localizados, né? Você olha ali, tem destruição óssea específica nos molares e nos incisivos superiores e inferiores. Os prés estão ok, canino ok, mas nesses dentes você desconfia já de periodonte agressiva, mas já só pelo nível de perda óssea do paciente, pela idade do paciente, você olhando a saúde bucal do paciente, você já faz esse diagnóstico. Porque não condiz a agressividade da periodontite com a saúde do paciente. Não condiz. Professora? Oi. O controle dessa bactéria não pode ser feito, não?
O controle dela, já pelo tratamento, porque é uma periodonte que você faz o uso de antibiótico, né? Então, pelo uso do antibiótico, você já faz o controle dessa bactéria. Ela não é um fator causal, é uma bactéria que você encontra na doença. Quando você faz o exame do paciente, você faz a coleta, que você vai olhar do paciente que tem periodonte agressiva, você encontra um nível elevado desse tipo de bactéria. É uma bactéria que você tem comum na boca. Mas num paciente que tem periodonte agressiva, ela é elevada. Um nível elevado dela. E causa em si. Ela, no caso, ela é oportunista ou ela só é correlacionada à doença? É correlacionada, você encontra. Você encontra nela. O paciente que tem, você encontra um nível elevado dela. Pode ser, nos casos da situação, é por isso que eu disse que não tem consenso na causa da periodonte agressiva. Pode ser que a periodonte agressiva cause um nível, a elevação dela, entendeu? A tecla que aperta é isso. Ela causa ou a periodonte agressiva que causa o aumento dela, que faz com que ela progrida, o número dela progrida rapidamente. Então, não tem como você fazer o controle preventivo, que eu acho que é isso que vocês estão querendo perguntar. Não tem como fazer o controle preventivo dela. Porque é algo que está na boca do paciente, é algo até que ele precisa ter na boca dele. Mas não no nível elevado. Não, professor, eu perguntei assim, ela é oportunista no sentido de ela causa algum problema maior em decorrência dessa periodontite agressiva, Não, ou ela... não é oportunista, não. Ela está normal, no nível elevado, ela faz, no caso, ela faz com que piore a situação da periodontite, na verdade. Piora a situação da periodontite, mas outros tipos de doenças não. A quantidade de deposição microbiana incompatível é em relação no caso, cálculo, né? A quantidade de cálculo naquele paciente não é a quantidade que é compatível com a severidade de destruição periodontal. Ele pode ter cálculo, mas você vai ver que não é como aquela anterior crônica, aquele nível de cálculo para ter essa destruição periodontal. Não é compatível. E tende a ter uma tendência familiar. Isso é bastante estudado já, que às vezes você pergunta ao paciente e descobre que, por exemplo, a mãe dele, o pai dele perderam todos os dentes e usam prótese. Perderam os dentes jovens. E às vezes acontece de não ter sido por cárie, foi por causa da doença periodontal. Ele perdeu todos esses dentes e passou a usar, o dente amoleceu, né? Passou a usar prótese. Então tem esse caráter familiar. E o pai teve, a mãe teve, o filho também tem uma chance maior de ter a periodontite agressiva. É hereditária. E a progressão dela é muito rápida. Muito, muito rápida mesmo. Vocês estão vendo aqui a saúde do paciente? Não é um paciente que tem uma saúde adequada, é um dente que ele tem um certo apiamento, que é um fator de retenção, mas é um paciente que não tem placa. Você vê que é um paciente que cuida da higiene dele. Mas você vai olhar a radiografia e olhem a perda óssea dele. Olha aqui a região do molar, ó, que é mais comum. Os incisivos inferiores dele aqui, ó, são as áreas mais afetadas, ó, molares, somente a área de primeiro molar e incisivo superior e inferior. Que você vai encontrar bastante. Então, esse é o tipo de situação no exame radiológico que você vai encontrar nesse paciente. Professora, com qual idade mais ou menos já vai começar a ter o movimento dos dentes aí? Mobilidade? Tem mobilidade. Já tem mobilidade nesse caso? Esses incisivos inferiores, sim. Inferiores, sim. Aqui, esse molar, nem tanto, porque vocês veem que ele tem uma perda óssea vertical da mesial, mas ele ainda tem bastante osso na furca, entre a furca do dente. Ele não tem perda óssea, ele não tem aqui alguma lesão de furca. Então, esses molares, eles não vão ter mobilidade ainda. Mas você vai encontrar mobilidade nesses incisivos inferiores. Viu? Aí, no caso... Aí faz o quê? Arranca? Puxa? Não, aqui no caso você pode... Se você conseguir parar a progressão da doença nesses dentes inferiores, você consegue manter esses dentes, você faz uma contenção, o fio ortodôntico nesses dentes inferiores, e você faz essa contenção, para a progressão, faz essa contenção e mantém a contenção por um tempo ali. Aí ele vai... não tem exatamente por si uma formação óssea no local, mas a mobilidade dele vai diminuir. Você vai conseguir manter esse dente no lugar.
Ah, sim. Ótimo. Porque assim, né, você imagina um paciente que está com condição dessa, olha a boca dele, olha o cuidado bucal que ele tem, com esse paciente tem, e ele perdeu os incisivos. Se você não parar com a progressão, ele vai perder. Mas se você conseguir parar e fazer a contenção, ótimo. Você tenta manter a todo custo esse dente. Com a contenção não vai aumentar a higiene, vai ter que aumentar a higiene. Vai aumentar a retenção de ali, ele tem que ter um cuidado extra na higiene. É claro, ele tem que ter um cuidado extra na higiene. Mas como a contenção é apenas para os dentinhos não ficarem moles? É para manter o dente no lugar e ver se você consegue diminuir a mobilidade dele e, às vezes, acontecer de ter uma formação óssea ali. Pode acontecer de ter de a progressão diminuir e reformar um pouco o osso no local ali. Você também pode ter a opção de enxerto. Pode ter a opção de enxerto ósseo também no local. Enxerto ósseo, cirurgias plásticas nessa região do paciente, pode acontecer de fazer isso. Mas a condição a princípio é para você impedir que esse dente se mova, que a mobilidade desses dentes. Viu? É um fator retentivo, mas essa doença periodontal não é causada por fator retentivo. Não é causada por fator retentivo. Então, você bota a condição e pede o paciente ter extra cuidado. Para tentar manter esse dente. E ver a possibilidade de fazer um enxerto ósseo no local. Então, a fase súpora gengival é remover fatores de retenção e higiene, porque raramente você vai encontrar algum fator de retenção, mas você vê, né? Caso tenha, você remove. Fazer a raspagem sub, a antibioticoterapia sistêmica, que vai estar adiante, e reavaliar. E fazer os procedimentos complementares. O que são esses procedimentos, como eu disse? E a possibilidade de enxerto ósseo, cirurgias estéticas nesse paciente, para diminuir as consequências. Se você parou a progressão, você tem que diminuir as consequências da doença. E fazer a manutenção, para ver se não vai retornar. Não, a casa hereditária você já pede para ele pedir, já vai ter uma ideia se ele tem algum outro irmão, algum outro parente que tenha esse tipo de situação também. Às vezes, pode até fazer algo preventivo, acompanhar algum parente que ele tenha, para, se caso comece a aparecer esse problema, você consiga fazer a intervenção mais cedo. E o tratamento antibiótico pelo livro, ele dá duas escolhas. Um é a amoxicilina, 75 miligramas, ou metronidazol, de 250. No caso, a amoxicilina com metronidazol, é o Clavolin que chama. Amoxicilina 275 ou 500 miligramas com metronidazol de 250 miligramas, a cada 8 horas pelo período de 7 dias. Por que você usa o Clavolin? Aquela própria bactéria, a qualidade da bactéria anaeróbica que tem, você pede o uso de metronidazol também. Então, tem essa associação, chama amoxicilina com metronidazol, aí você precisa o Clavolin para o paciente. E a segunda escolha é a doxiciclina, que é um tipo de antibiótico que ele é utilizado uma única dose diária, e o período de utilização dele, que eu vi, isso está no livro de vocês, é de 14 a 21 dias. É um período que é bastante longo para o uso de antibiótico. E a razão disso é porque ele precisa de um tempo mínimo necessário para que o nível do antibiótico seja óbvio, não seja obtido no fluido do suco gengival, para que ele tenha um efeito ali no suco gengival do paciente. Então, esse período é bastante longo. Mas, geralmente, a amoxicilina, ou o clavulonato, ele resolve. Esse é medicamento de segunda escolha. Então, a gente vai parar por aqui. Ficou faltando vou passar só essa, aí a PUM vai ficar para a próxima. Aí vocês vão ter na próxima também abscessos, doença endopério também, que são aquelas doenças que são associações de doença periodontal com a doença endodôntica.
E vai ter bastante terapia farmacológica na próxima aula. E vai ter também, eu vou passar sobre essa nova classificação, bem por cima, só vou citar algumas diferenças que tem de uma para outra, porque vocês vão ver bem direitinho no próximo semestre, e não vai ser algo que a gente vai focar nesse tipo de tratamento, essa nova classificação. Eu vou deixar aqui para vocês, já hoje, agora no final da aula, o artigo que tem essa classificação nova já, e esse slide na próxima aula, depois da próxima aula, eu deixo para vocês. E vão ter também alguns casos clínicos, uns poucos casos clínicos para ir vendo se vocês assimilaram como fazer o tratamento dessas doenças. A parodontite com manifestação de doença sistêmica, ela é aquela mesma situação da gengivite. Diabetes, HIV, gravidez, tem uma exacerbação da resposta inflamatória e causa com que tenha aqui o granuloma piogênico, aquela mesma que a gente viu de gengivite, você encontra no paciente, mas a progressão dele foi mais rápida e teve perda óssea. Então, é basicamente a mesma coisa da doença gengival, da gengivite, só que progrediu por mais tempo, o paciente já começou a ter a perda óssea. Aí, por isso é considerado uma periodontite com manifestação doença sistêmica. E você sabe isso pelo exame, o exame clínico. Quando você faz a sondagem, você já verifica que esse paciente teve perda óssea. Teve perda óssea, já é classificado como uma periodontite. Vocês vão ver. Oi. A senhora poderia disponibilizar esse slide para a gente estudar? Eu vou disponibilizar ele. Da próxima aula, depois da aula, eu vou disponibilizar ele e também o PDF que eu fiz com o protocolo para vocês. Mas vai estar disponível. Da aula passada, né, também? O da aula passada eu já coloquei. Já eu não vi, mas obrigada. Tá na aula. Tá no portal, viu? Mas eu coloquei já. Professora, Oi. Se puder, desmembre os slides, aí até aqui onde você faz o conteúdo e anexo, que a gente já vai dando uma estudada, entendeu? Eu mesmo perdi muito conteúdo aí passando hoje, eu queria fazer algumas anotações no caderno e dar uma recapitulada. Aí, se ficar para a próxima aula, a gente já vai acumular bem conteúdo. Assim, se você pudesse desmembrar e anexar aí, daria certo também. Pronto, eu vou ver essa semana eu faço isso. Agora, hoje mesmo eu não posso fazer, mas eu vou separar e faço isso, viu? E eu posso passar também já o PDF já também com o protocolo. Que aí você já dá um estudado para a próxima aula também, viu, o protocolo. Uma coisa que eu não vou passar, não vou me adentrar nessa parte, que não cabe a mim, é no exame, né? O exame de como fazer esse exame de sondagem, PCR, como detectar o nível de severidade, se é severa, moderada ou leve da periodontite, porque é algo que vocês vão ver no próximo semestre, na próxima aula. E não é algo que vocês precisam para fazer a terapia medicamentosa. Então, é algo que vocês vão ver que eu não vou me adentrar aqui, mas próximo semestre vocês vão ver isso bem direitinho com o professor de peri. Porque a periodontite, ela tem níveis de acordo com o nível de perda óssea do paciente. Quantos dentes foram atingidos, quais foram os sítios que foram atingidos. Tem como fazer esse exame, o periograma, que você faz um exame que é um exame bem mais aprofundado da perda óssea desse paciente, para saber se essa periodontite é severa, se é localizada, se é generalizada, viu? Mas eu não vou me adentrar aqui, não. E aqui nós ficamos em PUM, as doenças periodontais necrosantes. Na próxima aula a gente vai ver elas. Tem uma ideia aqui, que tem desse periodontite, os abscessos. Endopério. Vai ter também a parte de aumento de coroa, só explicando a terapia e a classificação onde vai entrar. Pronto. Não ficou muita coisa, não, mas na próxima aula é bastante conteúdo farmacológico. Ok? Eu vou parar a aula e já vou baixando também o vídeo para vai que. Vocês têm alguma pergunta?